Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando a aula 2 sobre dados pessoais e sensíveis na prática pública. E o objetivo hoje é classificar os dados como os pessoais, sensíveis e anonimizados, identificar riscos típicos em fluxos dentro do setor público e aplicar a minimização e a necessidade de coleta e retenção, ok? Aí a gente já começa a sair hoje do conceito e vamos para a prática, né? O que o seu órgão coleta? Por quê? Por quanto tempo? E quem acessa? Então, a gente vai começar aqui pela classificação dos dados. Os dados eles são classificados como os pessoais, a gente já viu, eu vou repetir. Nome, CPF, endereço, e-mail e telefone são dados pessoais. Dados sensíveis são os dados relacionados à saúde, dados biométricos, opinião política, convicção religiosa e origem racial, né? São dados sensíveis, pessoais sensíveis. Anonimizados, que não identificam o titular, considerando meios técnicos razoáveis. Então, muito cuidado, porque dado anonimizado não aliás, pseudo-anonimização não é anonimizar, tá bom? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Coleta e minimização. Coletar por desencargo já é risco. Então, qualquer coleta que você faz, ela tem um risco. E a LGPD exige a necessidade, o mínimo para a finalidade. Okay? E um cadastro escolar, data de nascimento pode ser essencial. Porém, a cor dos olhos não. Então, dentro daquele formulário, tem necessidade de eu colocar ali a informação de cor dos olhos da pessoa, tamanho do pé. Então, são dados irrelevantes para dentro do cadastro educacional, tá bom? O dado, ele tem um ciclo de vida, tá bom? Que começa na coleta, classificação, o uso e o compartilhamento desse dado, o armazenamento, auditoria, descarte e anonimização. Cada etapa tem um risco e controles associados. Então, bora ver uns exemplos aqui de políticas públicas para isso, tá bom? Saúde. A gente tem os dados ali, são exames, laudos, laços familiares, que são dados sensíveis, que exigem camadas de acesso e registro de quem consulta, né? Eu falei agora há pouco que esse registro, ele é chamado de log, tá? Para dentro da tecnologia, a gente chama de log, que é onde ficam registrados todas e quaisquer modificações, alterações, inserções e até quem viu aquele dado naquele dado momento, tá ok? E aí a gente tem também a assistência social, aliás. A gente tem ali dentro da política pública assistencialista renda familiar, endereço, vulnerabilidades que são altamente sensíveis, e o compartilhamento deve ser controlado e rastreável. Por quê? Primeiro, eu não posso liberar esse dado, principalmente das vulnerabilidades, para qualquer pessoa. E quando eu digo que há rastreabilidade, é para que eu entenda que esse dado, quando sai da minha mão e ele passa para a mão do outro, ele tenha uma origem e um destino. Vamos lá. Vocês devem ter visto documentos que no seu rodapé que vocês devem ter recebido de alguma agência ou algum órgão que deve estar lá informando, criado por, alterado por, enviado para. E esse enviado para, geralmente vai o nome do receptor. E muitas das vezes ele vem ali com o número do CPF ou matrícula da pessoa. Se aquele dado, essa pessoa que recebeu, compartilhou com outro, com um terceiro, e porventura o órgão origem sabe, descobre, isso é um problema. Então, a rastreabilidade é nesse sentido da gente poder buscar para onde foi parar esse dado, com quem foi parar, tá ok? A gente, dentro da educação, a gente tem dados também de desempenho escolar, são dados de crianças e adolescentes,
E o cuidado deve ser estritamente redobrado. Aliás, exacerbadamente redobrado, tá bom? Porque não preciso nem ressaltar quem é o dono desse dado, né? Que são as crianças e os adolescentes em idade escolar, tá ok? Dentro da segurança pública também eu falo com muita propriedade com a questão de imagens, dados biométricos. Hoje o Estado coleta esses dados biométricos, ele usa uma tecnologia para identificação civil que chama EIBS, né? Já está em operação no estado do Pará, e a base legal precisa ser inequívoca e restritiva. Então, o EIBS, se eu não me engano, ele vai perpassar por todas essas políticas aqui de saúde, assistência social e educação, mas a fim de identificar a pessoa, não coletar dados sensíveis, tá bom? Os riscos mais comuns hoje que acontecem dentro de um órgão são o compartilhamento irrestrito de documentações, né, dentro do seu ambiente de rede. São planilhas largadas em compartilhamentos abertos, vocês devem ter, grupos de mensageria com dados pessoais, relatórios com identificação desnecessária, reuso de base de dados para uma nova finalidade sem base legal e sem consentimento do titular, tá? E cópias locais sem proteção. Então, a gente vê aí que a gente consegue verificar que a segurança da informação ela caminha ali junto com a gestão, com a governança de dados, né? Muito fielmente, a fim de proteger, né, e restringir o acesso dessas informações. Então, tenham cuidado, alertem os seus gestores, se for o caso também, caso haja a disponibilidade de algum dado sensível, né? Lembrem-se que esses dados são dados de órgãos públicos, dados estratégicos de governo e dados pessoais dos titulares, né, que são os cidadãos. As medidas práticas hoje que a gente usa é a minimização, que é, vou usar um exemplo aqui. Hoje, se eu tenho dentro do meu órgão um formulário que é preenchido pelo titular do dado e nele eu coleto dados desnecessários, então eu tenho que remover esses campos não essenciais desses formulários, tá bom? O mascaramento e a ou pseudo-anonimização, né? Quando o nome não é necessário, né? A gente acaba usando um identificador. Em vez de eu chamar essa pessoa pelo nome para indicar que aqueles dados são dela, eu posso dizer que aquela pessoa ela é um dígito ou 3 dígitos, é o número 1000, é o número 1500, que quem está operando ele não vai saber quem é, mas eu, como título, como dono da informação, no caso, quando proprietário, até então, da base de dados, eu vou saber, tá? Geralmente o DPO, ou então o operador do dado, ele sabe. Mas, vamos lá, a gente está relacionando o órgão público, né? E geralmente a gente contrata empresas dentro do órgão para trabalhar no órgão público, para que ele trabalhe esse dado, para que ele refine esse dado. E para quem está refinando, não precisa saber quem é o proprietário do dado, propriamente dito, quem é o titular. E aí a gente aplica o mascaramento e a pseudonimização. Além dessas duas práticas que eu acabei de dizer, que é a minimização, mascaramento e pseudonimização, a gente pode aplicar o controle de acesso, né, que é o perfil de acesso, né? Quem precisa ver, vê o que e quando. Então, eu preciso criar camadas ali dentro da minha hierarquia, dentro do meu órgão, essas camadas de proteção, né? Que são camadas simples, são aplicações, são níveis de acesso que eu consigo aplicar dentro de qualquer sistema, tá? Os logs, ressalto que os logs aqui vocês vão acabar ouvindo aí os técnicos de informática dos seus órgãos ou os analistas falar muito, né? O log, quando para quem é da área de tecnologia, o log ele responde muita coisa, né? Ele guarda ali toda a história do sistema. Aí eu tenho logs de alterações, logs de acesso, logs
de exclusões, então eu consigo muita coisa dentro dos logs. E o prazo de retenção, né? Esse prazo ele precisa ser definido e cumprido, tá? E também eu tenho o descarte e anonimização, tá? Então, além disso, dentro desse prazo definido, eu preciso cumprir o descarte ou anonimização do dado. Minha sugestão como analista e como instrutor do curso e conhecedor da LGPD, a LGPD ela define um prazo mínimo ali, 2 anos alguma coisa, vocês podem dar uma olhada na lei, mas eu sugiro que esse prazo ele se estenda por mais 2 anos, né? Por uma questão legal, por uma questão de segurança. Olha, não, depois de 2 anos eu consigo excluir essa informação aqui com segurança. Existem empresas privadas e órgãos públicos que chegam a guardar até por 5 anos. Então, em vez de eu guardar por 2, eu guardaria por 4 e por que não por 5? Então, fica a critério do gestor, tá ok? Então, a gente tem aqui ainda eu vou levantar aqui um estudozinho de caso, né? Ó, o sistema de transporte logístico para delegações, né? Ele precisa saber, né? O time da logística precisa saber do itinerário detalhado das, das representações que vão estar na COP, né? E o setor de credenciamento não precisa. Então, o setor de credenciamento ele precisa apenas saber, né? Quem é a pessoa que vai ser cadastrada, mas ele não precisa saber o itinerário, né, logístico para quem vai estar lá está se deslocando, né? Então, no mínimo, é ser informativo ali para eles, mas nada que eles precisem saber piamente, né? E então, a gente precisa, tendo em vista isso, eu preciso ter a separação das bases de dados. Eu tenho o setor de credenciamento que acessa apenas a base de credenciamento, eu tenho o setor de logística que acessa apenas a base de logística, eu tenho o setor de alimentação que acessa quem tem restrições de alimentação ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu consigo liberar e criar os perfis de acesso e registro de auditoria, né? Para evitar a exposição desnecessária. Então, eu posso aplicar auditorias internas para verificar se o dado ele está sendo ele está cumprindo a LGPD e as normativas internas até do programa, né, até do evento. Né? O evento ele pode criar ali um nível de restrição seguindo a LGPD como base, até um pouco maior. Tá? Uma pergunta para vocês, um momento de reflexão, o que aconteceria se hoje eu publicasse sem querer uma planilha contendo dados sensíveis do meu programa? Né? Esse exercício de imaginação, ele orienta prioridades e mitigações. Então, pensem nisso. Né? O que eu devo fazer quando há um incidente dessa magnitude aí, que expõe aí publicamente dados sensíveis no meu programa, tá? Lembrem, dados sensíveis, tá ok? Uma atividadezinha aí para que vocês reflitam e, se for o caso, queiram me responder lá no fórum, vou ficar muito feliz em respondê-los também lá. Peguem o formulário real do setor de vocês e marquem os campos sensíveis, né? E proponha a eliminação ou a justificativa legal para cada campo, tá ok? Então, classificar e minimizar não é burocracia, é reduzir superfície de ataque e risco jurídico, tá ok? Pensem nisso, reflitam, e eu deixo uma tarefa também, que é um mapa de dados do seu fluxo principal, tá ok? Do seu órgão. Então, tente montar ali um mapinha de entrada, uso, acesso, saída, retenção e descarte, tá ok? Se não ficou claro, perguntem no fórum que a gente vai responder lá para que vocês possam ser atendidos. Ok, gente? Agradeço aí a paciência e a atenção de vocês. Até a próxima aula, que é a aula 3, Princípios e Deveres do Servidor frente à LGPD. A gente se fala mais tarde. Um abraço.